Estamos no mês, irmãos, que é uma estação espiritual aonde a influência que vem do abismo, das trevas, é de contenda, de briga, de guerra, de afronta. Derramamento de sangue para se fortalecer. Então, no mundo espiritual, está havendo uma grande peleja na mente nossa. O bombardeio que vem na mente, os pensamentos, os argumentos que vêm são diversos. Paulo disse, porque há muitas vozes no mundo, né? E se alguém disser uma voz sem sentido, quem se preparará para a guerra? Paulo escreveu isso. Então, há uma voz que sai do trono do Senhor. E nessa estação espiritual desse mês, é uma voz que vem do trono do Senhor de oposição a tudo isso. Uma voz de paz, de direcionamento, de estratégias, de antecipação. Amém? Amém. Uma voz que é a voz do Senhor. Uma voz, aquieta-te, saber que eu sou Deus. Serei exaltado na terra. Serei exaltado nas nações. Está escrito, essa voz já saiu do trono, quando foi escrito, quando primeira vez que foi falado debaixo da inspiração de Deus há mais de 2000 anos. E essa voz percorre o globo terrestre. A palavra rema, quando você abre, está lendo a Bíblia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você está lendo um texto, e aquele texto ilumina você, porque já saiu. Amém? Amém. Mas ouça isso aqui, prestem bem atenção nisso. Gênesis capítulo 1. Está escrito assim. Gênesis capítulo 1 e o versículo 14. Aqui está sendo relatado a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vai relatar a criação. E no versículo 14 disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior, para governar o dia. Presta atenção nisso. Para governar o dia. Fala de governo. E o luminar menor, para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu, para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. Hoje, pelo avanço da ciência, você vê que a Terra está girando em torno dela mesma. Amém? Amém. E em torno do Sol.
E esse giro que a Terra faz em torno dela mesma, que dá um dia de 24 horas, e os 365 dias, o ano bissexto, que é um ano que dá 366 dias, em torno do Sol, hoje nós estamos no mesmo dia que há séculos, desde quando Deus fez isso. Escuta isso. A Terra está agora, nesse exato momento, na mesma posição no universo que ela estava ano passado, retrasado. Mesminha posição. Está aqui, Sol está ali, ela está aqui, amanhã já vai estar mais na frente, está girando em torno dela e em torno do Sol. Escuta isso. O inimigo, seus comandantes, eles entenderam que quando algo que eles influenciam na Terra contra nós, ou que influenciou nossos antepassados, que nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, séculos, dezenas de anos atrás, vamos entender que houve um homicídio, ou houve uma idolatria, uma procissão, uma adoração, uma feitiçaria, ou também houve uma busca, um arrependimento. Entendendo o lado quando o inimigo influencia, todo pecado consumado, derramamento de sangue, idolatria, feitiçaria, invocação de nomes, de deuses, influenciado pelo inimigo, isso gera uma energia que é liberada na Terra. Dependendo da dimensão disso, essa energia é muito maior. Houve uma guerra, a invadir aquele lugar, muitos civis foram mortos, lugares que foram assolados pela guerra. Às vezes a gente vê a imagem na televisão, cheio de buraco de bala, as pessoas, muitas fugiram, outras morreram. É aquele, você sente, quem vai em Auschwitz, na Áustria, todo mundo que vai lá fala, há um algo aqui. Foram milhões de judeus mortos ali, do Hitler matava as pessoas ali. Muito derramamento de sangue, muita covardia, muito estupro. Crianças mortas, muita atrocidade, morriam, deixavam com fome, câmera de gás. Então, uma liberação, uma quantidade maior foi liberada. Eu já vi também fotos de Auschwitz, o céu bonito. O céu bonito. Porque houve dias que cessou. Entende? Não é todo dia que se pratica o mal. Mesmo a pessoa má, tem um dia que ele faz até uma caridade. Entende? Ou ele... Presta bem atenção nisso. Essa energia que é liberada, ela não vai para fora. Ela não é dissipada. É como uma marca na terra. A prova disso é que Jesus morreu na cruz do Calvário. E toda pessoa que entrega a vida a Jesus em qualquer época do ano, de todo o coração, ele é perdoado. O Espírito entra nele, ele sabe que algo aconteceu. Mas foi um dia, que foi na sexta-feira, que Jesus foi crucificado. Era o momento das trevas. Jesus foi exposto à vergonha, à humilhação, às palavras de maldição.
Desce da cruz. Que não registrou, mas com certeza deve ter xingado ali. Palavras de baixo calão. E Jesus tudo suportou. Na cruz do Calvário. Por amor a mim, a você, os da época dele e todos que viveriam até chegar ao ano de 2023 e até quando ele voltar. Isso é um marco eterno. Como se a cruz estivesse entre Deus nos céus, cruzando o universo, fincado na terra. Mas há dias que eles são mais pesados. Tem dia que é maravilhoso, você tá, tudo flui, glória a Deus. Mas tem dia, por quê? Porque são canais, porque o inimigo tem um bocado de ano. Antes de houver ser humano, Deus criou os anjos. E eles fazem uma leitura que nós só podemos fazer pelo Espírito. Eles sabem aonde foi derramado sangue. Eles sabem. Eles olham e quando não estamos incendiados no fogo do Espírito, alguns espíritos malignos que vêm, quando não estamos incendiados, eles fazem uma leitura. Quando estamos fracos, quando pecamos, pecadinhos, quando sujamos a nossa veste. Um pastor amigo meu disse, Carlos, uma vez chamaram eu para expulsar um demônio. Ninguém expulsou, uma semana lá, falei, não, vou lá, o que é isso? E aí eu fui lá. E aí quis fazer bagunça, tá repreendido, expulso, em nome de Jesus. A pessoa manifestada subiu em cima da cama, rodou como se estivesse rodando uma saia, aquela risada de você sabe de qual espírito eu estou falando, e disse assim, você eu não vejo não, vejo fogo. Você tem duas crias, também não estou vendo fogo. Mas eu estou vendo a tua parceira. E eu vou te pegar. Você é mentiroso, diabo, você não tem poder. Em nome de Jesus, sai. Saiu. O povo foi para a igreja dele, e glória a Deus, aleluia. Ele falou, Carlos, ele fez uma ameaça e eu nunca tratei aquilo no mundo espiritual. A Bíblia diz que existe um espírito chamado vingador e caçadores. 2 anos depois, Carlos, meu casamento, uma bênção, um ministério fluindo, eu ganhando um alto salário, Deus abençoando, visitando as casas, fazendo a obra. E a minha esposa me traiu. Acabou com o casamento, não teve jeito. A igreja tinha toda a estrutura para... Eu tentei, até eu te perdoo, vamos lá, vamos... Não teve acerto, ela foi embora. Do Nordeste para o Sul. Não teve jeito, Carlos. E depois de um tempo eu lembrei disso. A palavra liberada de um demônio. Que eu quero dizer para vocês... Há situações que foram liberadas palavras de maldições, pessoas inspiradas pelo inimigo, houve pecados cometidos pelos nossos pais, que há certo dia do ano, aquele dia mais pesado, porque tem ali algo que veio dos nossos antepassados, e aí você vai, assim como também a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, se arrepender de seus pecados, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Tá comigo? Amém? Amém? Então veja bem, então há portais que o inimigo tem abertos, que ele penetra na terra, situações porque já teve muito derramamento de sangue, dependendo da dimensão disso, espíritos maiores, principados,
né? Lá no Haiti. Escuta isso. Um padre católico ganhou as eleições. O ano era 1995. E ele falou, eu como presidente do Haiti, declaro que o voodoo não é uma religião oficial. Jesus é o Senhor. Ele é um padre católico cristão. Os feiticeiros se alvoroçaram. Se alvoroçaram. Ele fez um ato profético. Só que passou um tempo. Para querer agradar, ele deixou um dia, que era um dia de uma festividade, que ele falou, não está autorizado. Se você fizer, não está autorizado. Ele aceitou a festa pagã, uma festa nacional. Ele aceitou. Aquela festa, como um carnaval. Como um carnaval. Aí é prostituição, feitiçaria, voodoo, boneco, aquela coisa mesmo de magia negra pesada. Ele foi deposto do cargo. Alguns meses depois, houve uma revolução e ele perdeu a presidência. E ele estava fazendo um serviço, uma presidência muito, muito, muito boa. Isso é fato. As noticiários, esse presidente muito bom, está fazendo isso, tá, o Haiti pode sair dessa situação miserável. Só que quando ele aceitou aquela festa pagã, foi a porta que ele abriu para principados. Aqui no Embu das Artes, quando o prefeito, há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, colocou uma placa, os pastores oraram, e colocou uma placa na entrada da cidade, isso é fato. Não era esse prefeito, era um outro. Embu das Artes é do Senhor Jesus. Eu conheci o líder do movimento de uma religião de baixo espiritismo. Eu o conheci. Fui fazer concluir lá o segundo grau. Eu comecei a conversar com ele. Ele falou, eu entrei, falei com o prefeito, fui na lei, porque o Estado é lei. O Estado é laico. E tava aquela placa lá, eu respeito você, mas se tá lá é do Senhor Jesus, também é dos orixá. Nos bastidores, que eu estava sabendo, alguns pastores contando, fazíamos uma reunião com o prefeito, eu ia lá orar pelo prefeito nessa época, na sala dele, participei de umas 3 ou 4 reuniões. Nos bastidores se sabia que em alguns lugares que invocavam os espíritos, eles não estavam se manifestando. E aí se reuniram e foram no prefeito, usaram a lei. E aí era ou coloca, é também de todos os santos, é também disso, ou tira. O prefeito não quis arrumar uma briga dessa, então tira. Coisas que são feitas no mundo físico, que é uma realidade no mundo espiritual. O que nossos antepassados fizeram. Por isso que todos os dias nós temos que buscar o Senhor para consagrar um dia. Quando a Bíblia diz que um dia comunica ao outro dia. A Bíblia diz, um dia faz comunicação ao outro dia. Por isso que todos os dias nós temos que... Esse é o dia que o Senhor fez. Lá na eternidade todos os dias pertencem ao Senhor. Aleluia. Porque nós não sabemos o que está na terra. Lugares. Hoje estávamos conversando e alguém disse que havia um lugar que estava... O irmão Alexandre. Carlos, o que significa aquele olho assim? É o olho de Horus. Pois é, e colocaram lá na cidadezinha aqui próxima, um vizinho aqui. Depois colocaram aquilo ali, caminhão entrou para dentro do posto de gasolina, pessoas caíram ali, outros foram atropelados ali. Pois é, um marco físico que manda uma mensagem no mundo espiritual. Agora, a terra vai girando e há alguns portais que foram abertos por pecados que nós cometemos. Quando eu preguei isso na casa de recuperação, o irmão me procurou, um senhor disse, irmão Carlos, olha só que coisa interessante. Eu
trabalhava no metalúrgica, ganhava muito bem, casado, 3 filhos, uma bênção minha família. De repente eu fui com os carinha lá, nós lá fomos na casa das primas, e prostituição. E aí eu gostei do negócio, então, falava para minha esposa todo dia 5, dia 6, até o dia 12, 13, dependia o pagamento, ficava uns 5 dias pecando. Dizia para minha esposa que era fazendo hora extra. E estava lá. Isso durou 7 anos. Lá eu conheci a droga, lá eu viciei no crack, com certeza teve relação com alguém que usava crack. Aquilo veio para dentro dele. Carlos, isso que você está falando é muito tremendo. Um cara na casa de recuperação. E ele disse assim, eu perdi minha família, eu comecei a vender coisas dentro de casa, eu perdi tudo, eu fui morar na rua, na Cracolândia. E aí, graças a Deus, conheci aqui o centro, me trouxeram, foram evangelizar e eu estou aqui. Mas tem 3 meses que eu estou aqui. Entre o dia 5 e o dia 13. É impressionante. Me dá uma vontade de ir embora que eu fico irritado. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eu entendi nessa mensagem, por mais de 6 anos, entre o dia 5 e o dia 13, eu ficava marcando a terra, né? É isso mesmo. Você ficava num portal dentro de uma prostituição, marcando a terra. Isso te levou à destruição. Então, essa marca está tão forte que toda vez que a terra está no dia 5, de 7 anos atrás, de 8 anos atrás, quando tudo começou, tem algo que é uma energia que é liberada e você sente, você está na terra. Você sente essa energia liberada. Acho que foi o Pontes, o que viajou para o espaço. Ele falou, olha, uma coisa que ele falou, eu nunca mais vou esquecer. Ele disse, olha, quando você fica muito tempo no espaço, né, astronautas, eu fiquei, acho que ele ficou 3 dias. Mas tem astronautas que ficam 1 ano, 8 meses, 6 meses. Fica lá. Quando ele chega na Terra, é uma coisa que só quem tem experiência, mas quando ele pisa na Terra, parece que ele se conecta com algo. Ficou no espaço. Saiu até da esfera do oxigênio. Está na esfera que não é aquela que atrai para a Terra, aquela que está lá, né? Fica lá, né? Lá em cima. Ele falou, quando pisa na Terra, é impressionante, quando você pisa na Terra, não dá para explicar, mas parece que algo se conecta com você. Porque a Terra é viva. Agora, a boa notícia de tudo isso, qual que é? Numa sexta-feira, o Filho de Deus, aleluia, está indo, depois de ter apanhado muito, derramado sangue, nos chicotes que levou, na coroa de espinhos, as pancadas, todo o sofrimento, ele vai para o Calvário. A terra e o universo está vendo. A terra está vendo, tudo está vendo. Deus Pai está vendo. E lá, quando ele é suspenso entre os céus e a terra, no madeiro, se fazendo maldito por nós, o que eles estavam vendo como quem era crucificado era bandidos que recebiam a pena de morte? O que para eles era, o que esse homem fez? E outros, ele se disse ser Deus, disse que ia destruir o templo, em 3 dias ia reedificar, e isso, ele disse aquilo, a acusação lá, que vocês sabem lá no livro de Mateus, Marcos, né? No mundo espiritual, o que fisicamente ele está desnudo, envergonhado, sendo zombado nos últimos momentos da vida. No mundo espiritual, o sangue puro de Jesus, de um cordeiro, está caindo na terra. Desde quando ele começou a apanhar. Seu suor está caindo na terra. O corpo de Jesus era totalmente santo. Aleluia. Ele está... Jesus está abrindo um portal, tanto para nós acessar a Deus. Aleluia, Jesus. Porque o véu do templo se rasga. Glória a Deus. Aonde a arca que representava a presença de Deus,
o véu do templo o próprio Deus e rasgou de alto a baixo. Aleluia, Jesus. Todos podem acessar o trono da glória de Deus Pai. Na morte de Jesus, ele vence a maldição. Na morte de Jesus, ele vence as doenças. Na morte de Jesus, ele vence o inferno. Na morte de Jesus, ele vence todos os tronos do inferno. De todas as áreas. Todas as maldições. Todas as egrégoras. A Bíblia diz que Jesus, ao morrer, desce no abismo, toma chaves da morte do inferno nas mãos. Aleluia. Ele está lá, irmãos, aleluia. Jesus vencendo todos eles, toda a legalidade que os espíritos, os anjos, os querubins caídos, os principados, as potestades, todos, tudo que eles, no decorrer de todo o tempo, até a morte de Jesus, desde quando Adão pecou, até a morte de Jesus, Jesus está despojando eles. Jesus está tirando deles toda a legalidade. Jesus é tudo, Jesus é a plenitude. Jesus tem todo o caminho. Jesus tem a... Jesus. E no domingo pela manhã, ele ressuscita. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse, ninguém tira minha vida, eu a dou. Aleluia. E eu a tomarei de volta. Aleluia. Aleluia. A morte não pode contê-lo. A morte é o último que será vencido. O último inimigo a ser vencido é a morte. Glória a O Deus. espírito assentado num cavalo e o inferno o seguindo. O inferno é cheio de palavras, de confusão, de contenda. O inferno vem. Nós temos que sair do nível da terra no sentido de maldição. Sair da dimensão das palavras do inferno contra nós. Nós temos que ir na dimensão onde Jesus, ao ressuscitar, subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai e disse, todo o poder nos céus e na terra é me dado. Aleluia. Se nós clamarmos, Amém, Jesus. ele se manifesta e nós estamos debaixo da presença do Senhor e nós queremos nos arrepender profundamente e ele já enviou a palavra, sararei a sua terra. Aleluia. Aleluia. E aí veio a Páscoa. Que é a Páscoa? Passagem. Irmãos. Assim como o inimigo quer passar através dessas dimensões, esses portais que foram abertos, no dia a dia, às vezes na nação, quer passar e trazer o que ele sabe fazer, roubar, matar, destruir. Jesus, aleluia, Glória a Deus. passou pelo inferno, arrancou o poder da morte, todo o poder está com ele, ele quer nos dar passagem. Inferno, escute, nós passamos através de você, você tem que sair do nosso caminho e as suas maldições estão amarradas a partir de agora. Nome de Jesus, Na aleluia. cruz Jesus venceu, aleluia. Glória a Deus. Jesus venceu. E nós podemos santificar os dias. O Espírito de Deus está em nós. E à medida que nós deixamos o Espírito se manifestar através de nós, orando em línguas, jejuando, buscando a Deus, tem hora que temos que nos calar. Estando com razão ou sem razão, nos calar para não pecar. Amém, Jesus. Tem hora que tem que falar, chega, cessou, para não Glória. pecar. E somente dar glórias e gratidão. Amém? Aleluia. Então nós vamos tomar a ceia. E você que está ouvindo no YouTube, os irmãos da MAEP e todos quantos ouvirem, seja agora, ano de 2023, dia 7 de março, de abril, perdão. Abril. 7 de abril de 2023, você pode estar ouvindo daqui 2 anos, 3 anos, 2025, não importa. Em nome de Jesus, pegue a ceia. Pare agora o vídeo, busque um pão, pegue um suco de uva, que nós vamos cear. Aleluia. Vamos ficar em pé? Amém? Glória. Nós vamos cear. E nós vamos cear comemorando a vitória de Jesus. Aleluia. Jesus, Paulo escreveu e disse, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a frieza? Onde está a morte, que é a morte? Separação, tristeza, dor,
derrota. Não entender por que está acontecendo isso, que a morte é assim, a pessoa morre, por que morreu? Tem pessoas que você fala, meu Deus, né? Mas estava tão novo. Morte fala de coisas que não entendemos. Aonde está você, ó morte? A sua vitória. Tragada foi a morte pela vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Amém? Aleluia. O carabaxê, carabalahás. Um portal foi aberto. Aleluia. Amém? Glória Um portal foi aberto. a Deus. E esse portal é o portal onde Jesus levou sobre si nossos pecados, nossas iniquidades e nossas transgressões. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pode desligar.